dessa doença, do coronavírus, não Graças a Deus. Quero comentar a todos que estão na sua casa com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui no Jardim Olímpico, Londrina, da Igreja do Olímpico, para apresentar essa escola dominical, juntamente do meu lado direito, o pastor Flávio, da igreja aqui local, e juntamente do meu lado esquerdo, o pastor Amarildo, responsável pela igreja, e eu que sou superintendente aqui da escola dominical. Quero dar os parabéns a todas as mães que estão na sua casa, por devido dessa doença do corona, não pode estar aqui na igreja, então nós estamos fazendo essa live para apresentar essa escola dominical nessa manhã. Antes de iniciar a escola dominical, vamos estar fazendo uma oração para que Deus venha estar abençoando a todos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais esse domingo e peço a Ti, ó Deus, que o Senhor nesse domingo venha estar abençoando a cada mãe que está em sua casa, Senhor, a cada mãe que vai ver essa transmissão, Senhor, agora ou depois. Derrame a sua bênção sobre cada uma, abençoe a cada aluno da escola dominical, a cada professor, ó Deus, abençoe aqui o pastor Marildo, o pastor Flávio, Senhor, e a todos os nossos membros aqui da igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 6, do dia 10 de maio de 2020. O tema da lição de hoje, que nós vamos estar estudando, é a condição dos gentios sem Deus. Se você tem a sua lição, os irmãos podem acompanhar. Se você não tem a sua lição, nós vamos estar depois fazendo a leitura em classe em Efésios. O texto áureo da lição diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éramos gentios na carne e chamado incircuncisão, pelo que na carne se chama incircuncisão, feito pelas mãos dos homens. Efésios capítulo 2, verso 11. A verdade prática nos fala assim: outrora, sem Deus e por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. E na leitura em classe, nós vamos estar fazendo uma leitura em duas partes da Bíblia, em Efésios, capítulo 2, versículo 11 e 12, e depois nós vamos estar lendo em Romanos, capítulo 4, verso 12 ao 14. Então são duas partes que vamos estar fazendo a leitura. Se porventura você está sem sua revista, pode acompanhar na sua Bíblia. Nos diz assim em Efésios, capítulo 2, versículo 11: portanto, lembrai-vos que vós, no outro tempo, éramos gentios na carne e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens. Versículo 12: e naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Em Romanos capítulo 4, verso 12 até o 14, nos diz assim: e foste pai da circuncisão daqueles que não somente são circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve o nosso pai Abraão, que tivera a incircuncisão, porque a promessa de que havia ser herdeiros do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Vamos estar nessa hora e já vamos estar entrando no primeiro tópico, Aí o Amarildo vai estar fazendo a sua comentação sobre o primeiro tópico, na primeira parte, e logo depois o pastor, e assim nós vamos estar dando a ocorrência. A introdução e comentário nos fala assim dessa lição. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privações. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa e sem a esperança de Deus e do mundo. Logo, estudaremos cada uma desses aspectos. Então, nós vamos logo na introdução, nós vemos aqui o escritor falando que os gentios, nós que éramos gentios, não descendente
de Abraão, dos judeus, eles estavam separados de Cristo nesses aspectos, né? Estavam privados desses aspectos. Qual que era? Separados de Israel, porque não era descendente de Israel, alienados da promessa que Deus tinha feito, e longe estudaremos cada uma dessas, cada aspecto que eles estavam. O objetivo da lição que nós temos atingido diz assim, esclarecer de modo que os gentios estivessem privados da promessa messiânica, que os gentios estivessem privados. Você, nós estávamos privados dessa promessa, porque nós somos gentios. E cada tópico que nós vamos estudar tem 3 tópicos, e cada um deles tem objetivos a ser atingido. O primeiro é conceituar a espiritualidade e a circuncisão e a incircuncisão. No segundo é explicar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E no terceiro vamos afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios chamavam para a perdição eterna, marchavam para a perdição eterna. Diz assim, no primeiro tópico que nós vamos estudar, que tem 4 subpontos, diz assim o primeiro, diz assim, vamos lá, o primeiro é o conceito da circuncisão. Começando, na era antes de Cristo, além dos mortos espirituais, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Conceito de circuncisão. A circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de que pertencia ao povo da aliança com Deus. Aí tem as referências, Gênesis 17, 10 e 11. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros, comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentios. Pastor Amarildo, fazendo a comentação. Paz do Senhor, queridos irmãos, paz do Senhor, pastor Flávio. Amém. Glória a Deus, o microfone está falhando, mas... Glória a Deus. A paz do Senhor aos irmãos que estão em casa, as queridas mamães que estão nos assistindo nesta manhã, alimentando a grandiosa palavra de Deus, que é o alimento para o crente, é o que nos mantém em pé. E pela graça de Deus e a misericórdia, nós temos este alimento, que é a nossa escola bíblica dominical, para que nós possamos crescer um pouco mais no conhecimento da palavra de Deus. E nós temos esse assunto maravilhoso, que fala do início, a condição dos gentios. E hoje nós podemos aqui falar alguma coisa, tirar nossas dúvidas, também dos irmãos que estão na sua casa. Aqui na ocasião, no primeiro subtópico, que fala do conceito da circuncisão, a qual foi lido, muito interessante a gente conferir em Gênesis capítulo 17, versículo 10, que diz assim, uma palavra que Deus falou com Abraão a respeito deste novo conceito da circuncisão. Diz assim, Gênesis 17, esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal para a aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa, ou comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, o comprado por dinheiro, estará a minha aliança na vossa carne, por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. Esse é o sinal que Deus passou para Abraão. Naquela época, a Bíblia nos diz
que Abraão estava com 99 anos de idade quando foi circuncidado ele, Ismael e todos os seus escravos, seus empregados do masculino. Foi feita essa cirurgia, esse sinal externo de que Deus tinha uma aliança com aquele povo. Então o negócio era muito sério, era uma aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Então a gente vê no decorrer da Bíblia Sagrada a importância que tinha a circuncisão. Por isso Paulo ele se reunia com o povo judeu para explicar que aquele sinal era um sinal externo, aquele sinal era um sinal feito por mãos de homem, aquele sinal ele era um sinal externo, não tinha um sinal interno. Então Paulo tinha essa tarefa de convencer e explicar para os judeus o que significava aquela situação, aquela cirurgia que era muito, muito importante na época. A gente vê que o sinal ele se tornou tão importante entre os gentios que eles se chamavam, as pessoas, as outras nações que não eram circuncidados, de povo incircunciso. A gente tem uma passagem na Bíblia que nos lembra muito bem isso, quando Davi chegou lá e Golias estava afrontando o exército de Deus, e Davi se irou muito daquilo. Ele disse: quem é esse incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus Todo-Poderoso? Então as pessoas, os circuncisos, eles eram chamados por essa situação, pela sua incircuncisão, um povo gentil. Então a gente vê a importância, o conceito da circuncisão nesse primeiro subtópico, para que nós possamos entender melhor, para que os irmãos possam entender melhor a importância desse ato, dessa cirurgia feito nos meninos, naqueles nascidos com 8 dias de vida. Então era feita essa cirurgia, daquela palavra que Deus entregou para Abraão para cá. Então foi colocada esta situação para que todos fossem colocado um sinal. Para aquele sinal era a aliança daquele povo para com Deus, um sinal externo, uma cirurgia feita por mãos de homem para todos aqueles que fossem identificados como ele estava incluído na aliança com Deus. Esse é o conceito da circuncisão. Graças a Deus. Então nós vemos que era prescrito pela lei como um sinal externo, como o pastor Amarildo disse. Agora vamos ver, e o pastor Flávio vai estar fazendo um comentário, o segundo subponto, que diz assim: o significado religioso da circuncisão. Qual que era o significado? Nos diz assim: seu significado religioso apontava para a santificação. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Como a corrupção e a práticas idólatras estava fortemente relacionado com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam até mesmo a comer com os incircuncisos. Pastor Flávio. A todos a paz do Senhor Jesus. É uma alegria nós estarmos nesta manhã, junto com o pastor Amarildo, diácono Laudicei, participando dessa escola bíblica dominical. Também quero parabenizar a todas as mamães pelo seu dia, que Deus abençoe vocês grandemente. A mãe é um esteio da nossa família, e quero dizer que através do círculo de oração é uma das colunas da igreja que tem orado para conversão de tantas almas. Que Deus abençoe a todas as mamães, você que vai ser mamãe, que Deus abençoe você em nome de Jesus. O tópico 2, o significado religioso da circuncisão. Aqui nós vemos que sempre foi da vontade de Deus separar um povo para Ele. E quando nós vemos que nós, Igreja do Senhor, fomos separados, igreja quer dizer separado, não quer dizer que nós somos perfeitos, mas somos separados do mundo. E o propósito é para que nós vivemos uma vida de santificação. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos justificados por Deus. E isso acontece automaticamente.
Porém, a santificação é uma separação para nós nos tornarmos mais agradável a Deus. E isso engloba as práticas e atos que devemos fazer. Por isso existia a circuncisão, como se apontava por uma santificação. O crente, quando ele se torna crente salvo e remido, ele se torna uma pessoa diferente, uma nova criatura, e ele vive uma vida de santificação. É um processo a qual ele tem tido outras práticas. Aquilo que ele fazia, ele já não faz mais. Então ele vai mudando e se aperfeiçoando. Não quer dizer que nós somos perfeitos. Um dia seremos perfeitos, mas nós vivemos uma vida nos aperfeiçoando para que possamos fazer mais a vontade de Deus. Isso era o significado, para que houvesse uma separação daquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. O que serve a Deus, então, ele tinha que mudar as suas práticas. E tantas práticas depravadas que existia, e Deus exigia uma purificação, uma prática a qual estava adequada aos mandamentos, aos estatutos da palavra de Deus. Por isso foi escolhido, foi feito a circuncisão, uma separação a qual esse povo foi feito para representar o povo de Deus. E hoje nós vivemos uma vida de santificação, porque nós representamos o povo de Deus. Nós somos representantes, embaixadores de Deus aqui na terra. Por isso nós vivemos uma vida de santificação. Esse era o significado da circuncisão, uma separação do mundo para servir a Deus. O terceiro diz assim, a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é a que a verdadeira circuncisão não se trata de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, que é do coração. Aí diz assim: cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão e nem os incircuncisos, mas sim um ser e uma nova criatura. Aqui nesse terceiro ponto, agora já vimos a parte do conceito de circuncisão física, como que foi feita, e vimos aqui o conceito religioso, qualquer conceito da separação. Agora Paulo, escrevendo aos Efésios, porque esses irmãos de Efésios não eram judeus, e ele fala assim: olha, vamos trazer para nós, vocês não fiquem preocupados, porque vocês não fazem parte vocês não são incircuncisos. Mas ele começa a dizer assim, olha que legal, ele diz assim: o apóstolo Paulo reconhece que os gentios não fazem parte da circuncisão, mas como uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos de homens. Então Paulo está falando: vocês fiquem tranquilos, porque esse sinal é físico, é feito por mãos de homens. Até então, antes de Jesus Cristo, esse sinal era um sinal físico só feito por mão de homens. Mas depois que Jesus Cristo vem à terra e morre na cruz, Paulo fala agora assim, olha, ele diz assim, a boa nova que Paulo traz é a que a verdadeira circuncisão não se trata de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas que é feita no interior do coração. Ele quer dizer assim, olha, a boa nova que depois que Jesus veio, até quem não faz parte da aliança de Abraão, também agora é circuncidado no coração, fazendo parte com Cristo. E ele diz mais ainda assim, assim em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é os incircuncisos e nem incircuncisão, que são incircuncisos, mas sim é uma nova criatura. Esse novo sinal agora é uma nova criatura, aquele que é batizado e tem aceitado Jesus e se feito de novo. Quando Jesus estava aqui, ele encontrou um determinado homem
muito importante chamado Nicodemos foi até ter com Jesus. E conversando com Jesus, Jesus falou para ele: olha, Nicodemos, eu tenho algo para falar para você. Para você ser salvo, você precisa nascer de novo. E ele, pensando como homem, como nós, mas Jesus, como é um homem velho, vou usar a minha idade, precisamente eu tenho 39 anos, como eu, um homem com 39 anos, poderei voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus olha para Nicodemos: olha, Nicodemos, o nascimento que eu estou falando não é da carne, mas é da água e do Espírito. Precisa ser uma nova criatura, nascer de novo. Então, todos esses irmãos que estavam lá em Efésio, Paulo fala: vocês agora precisam nascer de novo. Vocês aceitaram Jesus e vocês nasceram de novo. E agora essa circuncisão não é uma parte só física, mas agora é uma parte no coração. Vocês são incircuncisos agora no coração. Essa marca não está numa marca física, feita por mão de homens, que era remoção do prepúsculo do homem, mas agora essa marca está no coração de vocês. Vou estar dando a continuidade aqui, e o Amarildo vai estar fazendo comentário do quarto, que nos diz assim: a circuncisão na nova aliança, que vai estar dando a continuidade do meu pensamento, que diz assim: o assunto da circuncisão gerou discussão acalorosa entre os gentios, né? Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão e provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Atos capítulo 15, do versículo 1, versículo 2, 5 e 6. A deliberidade dos apóstolos sobre o assunto para orientar o Espírito Santo passou a enfatizar que a nova aliança, a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito, e nós gloriamos em Jesus Cristo e não ficamos na carne. Pastor Marildo? Glória a Deus. A circuncisão da nova aliança. Nós vimos aqui que os gentios, eles não tinham parte com a promessa de Abraão e por isso não eram herdeiros da promessa de Deus até então. Mas Paulo, ele estava dizendo que aquela promessa lá no Antigo Testamento, onde identificava os judeus, aqueles que eram da descendência de Abraão, os gentios não eram da descendência de Abraão, eles não tinham parte com as promessas de Deus, as promessas que Deus fez para Abraão, eles estavam fora devido a ser gentios. Agora Paulo está falando para eles que a nova aliança, ela veio para mudar esse conceito, porque aquele pacto abraâmico que eles tinham era algo exterior no corpo, era um sinal feito por mãos de homem, no seu exterior. Mas o pacto da nova aliança era um sinal no interior, no seu coração, era uma mudança dentro de cada pessoa. A Bíblia nos diz que o nosso exterior não é importante, mas o importante é o que nós temos dentro de nós, é isso que Deus vê em cada pessoa, é isso que Jesus pregou naquela época e Paulo estava passando isso para o povo judeu, que eles tinham que mudar, fazer uma mudança por dentro, no seu íntimo, no seu coração, e eles ainda estavam batendo na tecla da circuncisão do sinal externo. Não que o nosso exterior não seja importante, sim, o nosso exterior é uma mudança que acontece devido à nossa mudança interior. Quando nós estávamos no mundo, nós tínhamos uma característica, um pensamento, um coração e um exterior também diferente. Mas quando nós fomos mudados no nosso íntimo, no nosso coração, a consequência do nosso exterior também foi mudado. O nosso jeito de andar, o nosso jeito de se vestir, o nosso jeito de falar foi mudado por causa da nossa mudança interior. E os judeus, eles andavam segundo as tradições, segundo os costumes, segundo o que eles faziam por tradição, mas o seu coração estava longe de Deus. É isso que Paulo estava explicando para eles, e a discussão estava muito fervorosa, como nós vimos aqui na leitura.
até aconteceu um concílio da igreja em Jerusalém. A discussão estava, eles não aceitavam aquilo, mesmo convertidos, mesmo aceitando a Jesus, ainda eles insistiam com a circuncisão, até que chegaram num consenso de que os gentios, eles não estavam obrigatórios a circuncisão, eles não tinham essa obrigatoriedade de forma alguma, mas eles estavam incluídos na nova aliança. Paulo, ele escreve ao livro de Gálatas algo maravilhoso que diz assim, Gálatas 5,17, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Veja bem, o que hoje Deus está vendo é a nossa transformação, é aquilo que nós somos por dentro e por fora hoje, para que a sociedade veja, e não somente aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, as minhas obras, isso não, mas aquilo que eu sou por dentro, aquilo que você é por dentro, a transformação que aconteceu na sua vida. Essa é a nova aliança, a aliança do sangue lá na cruz do Calvário. A circuncisão da nova aliança, uma circuncisão feita no coração das pessoas. As pessoas, por mais mal que ela foi, por mais terrível que ela foi, uma criatura desprezada neste mundo, mas quando ela recebe a circuncisão da nova aliança no seu coração, ela muda totalmente. Nós conhecemos pessoas que teve essa mudança grandiosa. Então Deus, ele está procurando pessoas que tenham essa mudança. Então é isso que Paulo estava falando para os gentios, para os judeus, que a circuncisão da nova aliança, ela é diferente do que da antiga aliança. Aquela antiga aliança já não tinha valor, porque os judeus, eles andavam conforme a tradição, conforme aquilo que estava escrito, não conforme aquilo que eles eram realmente. No segundo livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, também diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Veja bem, é essa mudança, é essa circuncisão que Deus está procurando na terra, uma mudança de novidade de vida, que as pessoas têm, da transformação, da conversão, de tudo aquilo que se transformou. Porque se não houver, irmãos queridos, se não houver uma mudança de vida na pessoa, se não haver uma conversão, a pessoa está equivocada de querer servir a Deus. Ela tem que começar com uma transformação na sua vida, uma aceitação de Cristo, uma aceitação da nova aliança, para que ele possa ele caminhar, ele andar segundo a palavra de Deus, segundo os ensinos de Deus. Mas primeiramente, ele tem que mudar no íntimo do seu coração. Essa é a circuncisão da nova aliança, a circuncisão no coração das pessoas. É isso que Paulo estava explicando para os judeus, é isso que estava aquela calorosa reunião que estava, que as pessoas não aceitavam essa ideia, essa nova fase da nova aliança que Cristo deixou, e Paulo estava ensinando a todos os judeus. Então a circuncisão da nova aliança diz isso, uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas se passaram, e eis que agora tudo se fez novo. Amém. Graças a Deus. Nós vemos que nesse concílio, como o Marildo falou, que estava calorosa, ao finalizar esse concílio lá em Jerusalém, para os irmãos poderem voltar para a Antioquia, deixou só, para não entrar em questão de ser circunciso, não, eles entraram numa concessão que o Espírito diz assim. Qual que era o mandamento, então, para os gentios? Que diz em Atos capítulo 15, versículo 29, que diz assim, qual que era para os gentios, para os irmãos de Antioquia, que era só isso aqui, que vos se abasteis das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue da carne sufocada, da fornicação, dessas coisas fazei bem, e vos guardai que vá bem. Então, no concílio ficou resolvido que os gentios não precisavam seguir os preceitos dos judeus, da incircuncisão e das demais tradições, mas que só se abastecesse da carne sufocada com sangue, principalmente pessoas que moram em sítio, muitas vezes destroncam o frango e o sangue fica
no frango, o certo é só cortar o pescoço, tirar o sangue, não comer carne sufocada com sangue. Outra coisa que era para os gentios não fazerem mais, que ele estava buscando a Deus, não ter mais santificação a ídolos, não mais adorar ídolos, porque agora eles eram novas pessoas convertidas, e na fornicação, não cometer pecados de fornicação, de adultério, mas que tudo mais fosse de bem. Graças a Deus, essa foi a primeiro tópico que nós estudamos. Agora nós vamos estudar sobre o segundo tópico, que diz assim: estranhos ao concerto da promessa. Estranhos ao concerto da promessa. Quem era o estranho? Os gentios. Os gentios eram estranhos ao concerto da promessa. Vou estar fazendo a leitura, o pastor vai estar fazendo o comentário que diz assim: nesta parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Aqueles tempos estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa. Parte 1 diz assim: uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naqueles tempos, até antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo, portanto sem Cristo. Isto indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica e salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes à promessa acerca daquela sua obra. Pastor Flávio. Uma vida sem Cristo. Às vezes você podemos pensar que a religiosidade, a religião pode salvar. E é engano nosso. A religião não salva. Quem salva é Cristo. Nós temos que viver em Cristo, para Cristo e com Cristo. Às vezes você pode pensar: mas eu sirvo a Deus na minha casa, do meu jeito, na minha tradição. Eu quero dizer para você que isso é um erro, porque nós precisamos de Cristo. De que maneira? Nós temos que formar a igreja, e a igreja é formada por mim e por você. Então nós temos que congregar, temos que viver uma vida em Cristo, e nós não devemos tomar atitude por nossa conta, porque se nós achamos que a religiosidade, a religião ou a tradição da minha mãe, do meu pai vai me salvar, é engano. Porque se nós somos igreja, nós temos que viver como igreja. E a igreja precisa um do outro, é uma comunidade. E a igreja não toma decisão sozinha, porque a decisão vem da cabeça. E o cabeça da igreja é Cristo. Então Cristo tem que comandar a igreja. Não é eu, não é você que vai tomar as decisões, o que é certo, o que é errado. Mas sim, Cristo vai direcionar através do Espírito Santo de Deus. Às vezes pode pensar: mas eu não preciso congregar nessa igreja ou naquela igreja. Você precisa sim, porque a igreja que vai subir, não é a religião que vai para o céu, não é a religião que vai ser salva, mas sim a igreja. E para formar a igreja nós temos que estar ligado a quem? A Cristo, que é o cabeça da igreja. Então você sozinho na sua casa, você não é igreja. Nós temos que formar uma comunidade e ter aliança com os nossos irmãos. Eu tenho aliança com o pastor Amarildo, com o diácono Laudicei, com as irmãs do círculo de oração. Nós temos aliança com os jovens, com as crianças, porque todos nós formamos a igreja. Porém, se nós não tivermos uma aliança um com o outro, nós estamos sem Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja, e Ele tem colocado como cabeça, dirigindo a igreja do Senhor. Por isso, a importância de nós viver com Cristo, e em Cristo e para Cristo. Religião não salva, quem salva é Cristo. Nós temos que estar ligados. É certo que Ele deixou a igreja do Senhor como instrumento físico, para que o que estiver ligado aqui, será ligado no céu também. Por isso nós temos que ter a igreja, nós temos que congregar, nós temos que cultuar, temos que oferecer aquilo que é de Deus, o nosso sacrifício de louvor, o nosso corpo em adoração ao Senhor. Por isso nós somos igreja do Senhor. Sem Cristo não tem salvação. Isso é o significado. Uma vida sem Cristo não existe salvação. Religião não salva. Quem salva é Cristo Jesus. Continuando aqui. 2.
subponto 2 do segundo tópico diz assim: separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem dos gentios de não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não fazia parte do povo escolhido e, consequentemente, não podia usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado ao gentio, pois a chamada divina era feita somente a Abraão e a sua descendência. Vocês vão ver em Gênesis 17. Nessa perspectiva, a lei da promessa pertencia somente aos judeus, e deste modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, Isaque e Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles estavam também se tornando descendência de Abraão. Pastor Amarildo, fazendo um comentário. Os gentios estavam totalmente fora das promessas de Deus, que nós vemos aqui neste subtópico. Eles não tinham direito, agora nós falamos das promessas, eles estavam totalmente fora. Assim era a situação nossa também como gentios. Então eles não tinham as promessas que foram feitas a Moisés, não sabiam das promessas que foi feita a Abraão, eles não sabiam das promessas que foi feito a Davi. No outro subtópico vai falar sobre isso. Eles estavam totalmente fora das bênçãos prometidas a Isaque, Jacó e Abraão. Entretanto, os gentios precisavam saber que era por meio de Cristo eles também se tornariam descendente de Abraão. Então, tendo a certeza que eles estavam fora da promessa, eles também tinham que ter certeza que através de Cristo eles seriam incluídos nestas promessas. Olhando bem, irmãos queridos, veja bem que situação nós nos encontramos, que situação maravilhosa para nós nos alegrarmos todo dia. Nós não estávamos incluídos nas promessas, pastor Flávio, nós não tínhamos essa promessa que foi feita aos judeus, mas Cristo nos incluiu nessas promessas. Ele nos colocou também herdeiros dessas promessas que foram feitas aos povos judeus, através do seu sangue, através da nova aliança, através do seu sacrifício. Paulo ele escreve aos Gálatas, capítulo 3, versículo 29, é uma referência que está aqui: e se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Veja bem, quando nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos tudo aquilo que o povo de Deus tem direito desde o início do povo, desde lá do começo. Então, através deste sacrifício de Deus, através de nós termos aceitado a Cristo, não através de uma religiosidade, a qual disse o pastor, não através de uma placa, de uma igreja, quem sabe, não é isso que nos leva a ter direito às promessas de Deus, não é fazendo coisas materiais, visíveis ao homem, que nos dá o direito das promessas de Deus, não. O que nos dá direito às promessas de Deus, como diz aqui, é uma novidade de vida, é aceitando a Cristo, é tendo a certeza que é Cristo. Não é os deuses pagãos, igual tinham os gentios lá no passado. Eles tinham deuses para todos os gostos, para todas as coisas, mas eles não tinham Deus como o seu objetivo. Ele não tinha o Deus como a salvação, mas eles tinham Deus que não falava, Deus que não enxergavam. A gente pode ver, certo comentador disse que, quem sabe, os deuses estranhos dos gentios naquela época, eles não tinham olhos para que não viam, porque eles não viam o que as pessoas faziam, eles não tinham boca para falar, porque eles não podiam interferir na vida das pessoas que o serviam. Mas quando nós servimos ao Deus que tudo pode, Ele tem olhos que nos veem e Ele tem boca que fala conosco. Veja bem a diferença de servir a um Deus verdadeiro. Paulo ele falava isso quando ele chega em certo lugar e vê aqueles deuses para todas as coisas, para todos os gostos, e ele vê um Deus lá sem nome e fala: esse Deus que eu prego, o Deus
Todo-Poderoso. É esse Deus que sabe todas as coisas, um Deus que tem olhos e vê, um Deus que tem boca e fala. Então, através de Cristo, nós chegamos a esse conhecimento. Através de Cristo, Ele nos dá esse conhecimento, nos dá os direitos, nos dá tudo. Embora nós fomos gentios, embora nós estávamos fora um dia, mas quando nós aceitamos, quando nós erguemos a nossa mão, aceitando a Cristo como o único Salvador da nossa vida, isso automaticamente vem a nós como direito das promessas de Deus. Então está aqui, separados da comunidade de Israel, estávamos fora, mas através de Cristo, nós estamos incluídos nas promessas abraâmicas que Deus fez ao seu povo. O subtópico 3 nos diz: alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, o pacto abraâmico, o pacto mosaico, o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por consequente, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerado em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino, de alienados da promessa. Por meio do sangue de Jesus, os gentios tornavam-se herdeiros da maravilhosa promessa. Graças a Deus. Nós vamos ver aqui essa parte, até agora nós temos visto que os gentios, nós éramos separados de Deus, e nós vemos aqui nessa parte, alienados dos pactos das promessas. Os gentios, os judeus, eles tinham promessas de Deus para eles, e tinha 3 pactos. O primeiro pacto que Deus fez com os judeus, que os gentios não tinham promessa, foi feito com Abraão. Lá você vai ver em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 3, quando Deus faz a chamada para Abraão, prometendo que vai abençoar ele. Então, essa promessa é para Abraão e sua descendência. Nós vemos esse primeiro pacto que Deus faz com Abraão para a sua descendência. O outro pacto que nós vemos que ainda os gentios, somente os judeus faziam parte, é o pacto mosaico. Esse pacto mosaico, você vai ver em Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 ao 14, quando Deus pega todo o povo de Israel e através de Moisés, Deus fala para o povo: olha, essa parte da Bíblia, se vocês forem obedientes, obedecer a minhas leis, se vocês fizerem tudo o que eu pedirem, tudo o que vocês fazerem vai ser abençoado, o gado de vocês vai ser próspero, a plantação de vocês vai ser próspero, e você vai vendo até o versículo 14, as bênçãos de Deus sobre o povo. Então Deus está fazendo de novo pacto com o povo agora, já na época de Moisés. Fala: olha, essas são as bênçãos para vocês. Mas se vocês forem continuar depois a leitura, você vai ver também que além das bênçãos, Deus fala assim: se vocês me desobedecerem, vocês vão sofrer maldição também. Mas tem aqui, esse é o pacto feito. Passando-se já Abraão e depois Moisés, Deus agora volta e encontra o homem chamado Davi, um homem segundo o seu coração, e ele faz de novo um pacto com Davi. Davi já uma certa vez na sua vida, mas já tinha ganhado muitas batalhas, e nós sabemos que nessa época ainda de Davi, a igreja era congregada no templo, né? Não era era congregado ali, como que fala? Congregado, era feita a tenda, né? Não era um templo construído. E Davi queria fazer um templo construído para Deus, e Deus falou: olha, Davi, você não vai construir esse templo para mim. Quem vai construir vai ser a sua descendência, um filho seu. E Deus fez para Davi essa promessa, que da descendência dele, o filho dele ia construir o templo, que foi Salomão, e o nome dele sempre ia ser lembrado. E nós vemos isso, que o nome de Davi é lembrado quando Jesus já está na terra, que é o Messias, e o cego Bartimeu para-se com Jesus e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus no momento para, porque ele lembra do pacto e atende esse cego. E nós vemos que nós, os gentios,
nós não fazia parte dessas promessas. Mas continuando daqui, ele diz assim, interessante, mas este pacto era uma promessas messiânicas, tinha promessas messiânicas. Os gentios não tinham noção deles e seus consequentes. Nós, os gentios da época, não tínhamos noção e estávamos alienados daquela promessa ou esperança messiânica. Os gentios não tinham essa promessa messiânica, não tinha essa promessa para eles, eles estavam afastados, só os judeus tinham para eles, e os judeus, interessante que naquela época, eles queriam só para eles, e não queria passar para outros, mas passando, quando nós vemos que Jesus morreu, e os seus não quis para ele, Jesus falou assim, olha, ide pregar o evangelho em Jerusalém, Samaria e nos confins da terra. Agora Jesus, ele estende essa promessa não só para os seus, mas para nós que é dos confins da terra, os gentios, e diz assim aqui na lição, agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelado a grandeza do amor divino. Através de Jesus Cristo, somos regenerados, e agora nós alcançamos esse amor divino, que era só para eles, mas agora passa para nós, os gentios, e diz assim, alienados da promessa, fora da promessa, por meio do sangue de Jesus Cristo, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa, através de Jesus Cristo agora, irmãos, você que está na sua casa, nós que estamos aqui, nós que éramos fora desses 3 pactos da promessa que foi feito para Abraão, Moisés e Davi, agora é trazido para nós através de Jesus Cristo, pelo seu grande amor pela nossa vida, e esse amor nos tornou herdeiros da mesma promessa feita para Abraão, para Moisés e para Davi. Agora nós fazemos parte dessa promessa. Pastor, quer fazer algum comentário? Pastor Amarildo? Não? Então vamos agora, irmãos, passar para o terceiro tópico, que nos fala assim, sem esperança e sem Deus, que era esse povo, sem esperança e sem Deus. Diz assim, agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo, né? A palavra esperança traz a ideia de confiança e nas escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Salmos 130, versículo 5, Jeremias 17 e 7. Portanto, afirmamos que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo, né? E que, consequentemente, pudesse ser dita. Além dessa questão, embora Deus tivesse descartado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa, e por isso não tinha em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é uma âncora para a alma do gentio, desprovido de qualquer meio de incerteza. Por consequente, a falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus. Pastor Amarildo. Glória a Deus. Esperança. A filosofia grega, como diz a leitura, descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo. A esperança, no sentido confiança, é o que movimentava, é o que move a igreja do Senhor, a esperança. O Salmo 130 diz, aguardo ao Senhor a minha alma, e aguardo e espero na sua palavra. O significado de esperança. Jeremias 17, 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Nós vivemos, queridos irmãos, você que está na sua casa, você que está ouvindo a palavra de Deus, você que tem sede da palavra de Deus, não fica sem ela, porque é teu alimento, é o nosso alimento, é a palavra de Deus. A esperança é o que nos move. A esperança, queridos, é o que nos faz passar por dificuldade. A esperança, meus queridos, é o que nos faz passar por esse período que nós estamos passando hoje na igreja.
A igreja está fechada, a igreja está vazia, mas a esperança nos move em todos os momentos, nos faz entender que a igreja somos nós. A igreja não é um templo, não é uma casa, a igreja somos cada um de nós. É isso que nos faz andar nos caminhos de Deus, independente da situação que vivemos, independente da enfermidade que estamos passando, que você está passando, independente da situação financeira momentânea que você está passando, a esperança é o que nos move. É isso que nos dá, que faz nos esperar em Deus toda a nossa vida. Nós somos dependentes de Deus em todas as situações da nossa vida. E esse povo, ele estava desprovido dessa esperança. Por quê? Porque eles entendiam que a vida deles ia somente até a morte. Eles não tinham mais objetivo nenhum na vida. Então eles tinham esse pensamento. Mas agora Deus, ele traz, Jesus, a nova aliança traz para aquele povo uma nova esperança, a esperança de uma vida eterna, a esperança que Deus, ele está conosco em todas as situações da nossa vida. E Paulo, ele continua falando em todas as suas cartas. Ele fala em Romanos capítulo 12, versículo 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Veja bem, os conselhos de Paulo era para a nossa vida cotidiana, era para nossos problemas que nós estávamos passando. Perseverai na tribulação, estai firme. Por quê? Porque ela é momentânea, ela é passageira, e mesmo assim tem alguém que está com você, um Deus que tudo pode, um Deus que resolve os seus problemas, e um Deus que vai te dar uma morada eterna, uma vida eterna. É essa esperança que nos move, é essa esperança que nos faz entender qual é o verdadeiro objetivo da igreja na face da terra. Nós vemos hoje que existem pessoas em nosso meio que não têm essa esperança. Nós vemos pessoas que por pouca coisa ele deixa o caminho de Deus, por pouca coisa ele se magoa, por uma enfermidade, um problema na sua vida, ele deixa o caminho de Deus. Por quê? Porque ele é uma pessoa sem esperança, ele é uma pessoa sem confiança, e é isso que Paulo está passando para os judeus, que nós temos que ter essa esperança. É isso que nos move. O objetivo principal da nossa vida é Cristo. As coisas nesse mundo são passageiras, a nossa vida é passageira, a nossa situação é passageira, a nossa riqueza que muitas pessoas estão juntando, ela é passageira, a nossa pobreza também, ela é passageira, as nossas enfermidades, elas são passageiras, mas nossa esperança, ela é eterna, ela é verdadeira e ela é eterna. Então é isso que nós temos que entender, que este mundo, ele não nos prende pelas coisas passageiras. As coisas desse mundo não tiram a nossa prioridade, porque a nossa prioridade é Cristo, a nossa esperança é Cristo. Esse é o objetivo da nova aliança, a qual Paulo estava pregando, o novo conceito em Cristo. Aqueles que viviam uma vida velha, uma vida antiga, poderiam deixar essa velha vida e viver uma novidade de vida, uma nova esperança, e essa esperança ia além do túmulo, ia além da morte, e Cristo provou isso lá na cruz do Calvário, ressuscitou para provar para aquele povo que vivia com medo da morte, que a morte é o inimigo a ser vencido, ela é superada. Ressuscitou Lázaro, ressuscitou outras pessoas para que eles entendessem que a morte não era o limite, a eternidade sim é o nosso objetivo. Então é essa a esperança que a igreja vive nos dias de hoje, principalmente agora, a situação que nós estamos vivendo. Graças a Deus. Agora chegando já ao final do segundo ponto do terceiro tópico, que diz assim: sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam em divindades. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia de ser revelado a Israel. Isso significa dizer que as suas vidas eram regidas pelas falsas ideias de divindades pagãs, que as mantinham escravizados em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calaminoso. Entretanto, e felizmente, este quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Pastor Flávio, fazendo um comentário.
Aqui nós vemos, nesse último subtópico, nós vemos o maior problema da humanidade. Não é o coronavírus, não é a fome, não é o frio, não é o político, mas sim a falta de Deus. Esse sempre foi o problema da humanidade, do ser humano. Esse é o maior problema, vivermos sem Deus. E na preocupação do homem em colocar um Deus ou colocar algo divino, aqui vivia esse povo, um povo idólatra. Eles tinham esse Deus, mas tinha outros deuses e outros deuses e outros deuses. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Deus não faz, Ele não aceita dividir a sua glória, a sua honra com ninguém. Às vezes você pode pensar, mas eu só tenho Jesus. Esse povo aqui colocava tantas coisas à frente de Deus, à frente de Jesus, e assim se tornava uma idolatria. O que é uma idolatria? A idolatria é colocar algo à frente de Deus. E o que nós vemos hoje no mundo, muitas vezes nós falamos, mas eu não sou idólatra, eu não tenho uma imagem, eu não tenho algo que eu fico venerando, adorando, mas muitas vezes nós adoramos o dinheiro, nós colocamos o dinheiro em primeiro lugar, até mesmo o nosso corpo e o nosso bem-estar físico em primeiro lugar. Quantas vezes nós deixamos de fazer algo para Deus para satisfazer a minha vontade, a vontade da minha carne. Eu não quero fazer um jejum, eu não quero fazer uma oração, eu não quero participar desse grupo ou daquele grupo, porque eu acho que eu não devo participar. E vivemos numa vida a qual nós servimos a nós mesmos, em vez de servir a Deus. Esse é o maior problema que a humanidade vive desde a sua criação até hoje, é a falta de Deus. A idolatria vem tomando conta de nós, do nosso povo, que muitas vezes o namorado quer servir a namorada, e o marido quer servir a esposa. Sabemos que em primeiro lugar nós temos que servir a Deus, não devemos servir a nós mesmos nem a outro, ou servir as coisas mundanas. Quando nós estamos num ambiente mundano, nós somos mundanos. Quando nós estamos na igreja, nós somos crentes, e não é dessa maneira. Isso se torna uma idolatria, um servir a nós mesmos, e nós temos que servir a Deus. Nós temos que ser crente aqui, crente em nosso namoro, crente em nossa casa, em nosso trabalho, em nosso estudo, aonde nós estivermos, nós temos que estar com Deus, porque se nós deixamos Deus aqui nesse templo e vamos para a nossa casa sem Deus, nós ficamos desprovidos de uma aliança, desprovidos de uma proteção. Esse é o maior problema da humanidade, sempre foi. Por isso Deus deixou seu Filho, morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele pagou um alto preço para que nós possamos viver com Deus e Deus viver em nós. O Espírito Santo tem que habitar em nós. Esse é o maior problema que existia aquele povo. Ele servia a um Deus e a outro Deus. Eu vou satisfazer isso e satisfazer aquilo. Eu quero dizer que você tem que satisfazer a Deus, unicamente a Deus. Muitas vezes é um sacrifício para você, sim, se torna um sacrifício, mas é um sacrifício que Deus aceita. Muitas vezes nós não podemos estar na roda dos escarnecedores, muitas vezes nós não podemos praticar aquilo que o mundo acha certo. Não tem problema eu beber isso, não tem problema eu participar disso, não tem problema eu viver isso. Eu quero dizer que você foi separado para viver uma vida de santificação, servindo a Deus, que você vai para onde você quiser, você faz o que você quiser, mas muitas vezes nós fazemos sem Deus, e isso agrava a nós, porque nós podemos ir para qualquer lugar, mas Deus não vai em qualquer lugar, Deus não adentra qualquer lugar, Deus não está comungando com aquilo que eu faço, muitas vezes que você faz, em nosso namoro, em nosso estudo, em nosso trabalho, tudo isso tem que ter Deus. Se não tiver Deus, nós não somos abençoados. Por isso é que nós temos que viver uma vida para Deus, com Deus e sempre com Deus. Conclusão? Graças a Deus. Vamos fazer a conclusão, e o pastor Marildo vai estar dando a finalização da conclusão, que diz assim: conclusão. No outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia,
Porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximando-nos de Cristo e de Israel, incluindo-nos na esperança da promessa, e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Pastor Amarildo. Glória a Deus. Quando Abraão recebeu as promessas de Deus, é interessante a gente não esquecer da sabedoria infinita de Deus, que sabe todas as coisas, que um dia os gentios estariam incluídos nas promessas dele, quando ele fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então já estavam incluídos os gentios, que um dia chegaria Cristo, que seria a nova aliança, e incluiria este povo excluído para uma promessa também de todas as famílias da terra. Veja bem que sabedoria tremenda que nos faz entender. Os judeus, eles andaram por um caminho diferenciado, mas Deus já tinha promessa para todas as famílias da terra. Isso nós não devemos esquecer. E também quando Paulo ele diz aqui que na leitura: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eram gentios na carne. Queridos irmãos, para concluir esta lição maravilhosa que nós tivemos esta manhã, esperamos que você tenha absorvido esse ensinamento que a palavra de Deus nos dá a entender, que você, que eu, que nós, irmãos, não deveremos nunca esquecer, sempre se lembrarmos de que maneira nós vivíamos no passado. Nós éramos gentios na carne, nós não tínhamos direito a nada, nós éramos um povo excluído, mas pela misericórdia de Deus, Cristo, mesmo sabendo dos nossos defeitos, das nossas dificuldades, dos nossos erros, dos nossos pecados, Ele nos incluiu na sua família, Ele nos incluiu na sua promessa, Ele nos incluiu na vida eterna. Então nunca se esqueça, toda vez na sua vida, toda manhã que você se levantar, todo dia que você abrir os seus olhos, você se lembra que antes você era um gentil, que antes eu era um gentil, não tinha direito, mas Cristo nos deu esse direito, Cristo nos uniu. Bendito é o nome do Senhor, que você aceitou, que eu aceitei uma nova vida. Então nós não podemos esquecer disso. Lembrai-vos, Paulo está dizendo aqui: lembrai-vos de vós que em outro tempo eram gentios. Então não se esqueça da graça que você foi salvo. Essa graça, ela não foi de graça, ela custou um preço, ela custou sangue do Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para salvar a sua vida. Derramou o sangue do seu Filho para salvar a minha vida. Isso nós jamais deveremos esquecer. Isso jamais nós deveremos esquecer em momento algum, todos os dias da nossa vida, porque lembrando disso, tendo essa certeza na nossa vida, nenhuma outra coisa nos tirará dos caminhos do Senhor, nos tirará da presença de Cristo, porque nós somos cientes, nós somos gratos a Deus todos os dias da nossa vida, do que aconteceu a nós, como que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Então não se esqueça, meu querido, possa acontecer o que acontecer, possa passar o que passar, você não se esqueça de que forma você foi resgatado por Cristo. Amém. Graças a Deus. Encerramos mais uma lição para a glória de Deus. Quero agradecer aqui o pastor Amarildo, o pastor Flávio, nessa nova formato da escola dominical. Quero agradecer a todas as mamães que estão em sua casa, que ficou juntamente conosco aqui na lição da escola dominical, e a todos os outros alunos também. Que Deus possa estar te abençoando grandemente nesse domingo. Vou estar passando a palavra ao pastor Flávio, que está lendo os pedidos de oração e orando pelos pedidos de oração. Mas também ora pelos irmãos na hora da escola dominical. Oramos também, não é só na hora do culto, não. Os irmãos também que receberam a bênção, irmão, pode mandar que nós vamos ler também, Além dos pedidos de oração, que nós sabemos que Deus é bom. Pastor Flávio, fazendo a oração, o encerramento. Nós vamos estar orando e em seguida, pastor Amarildo impetrando a bênção apostólica. E nós vamos estar orando por Camila Galdino, por enfermidade, também orando pela família do Ney e sua família, e também por todas as mamães. Que Deus possa vos abençoar grandemente a todos vocês, mamãe. Oramos.
Senhor meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa escola bíblica dominical, essa bênção, Senhor, a qual tem nos aprimorado e nos abençoado com conhecimento dos teus estatutos e dos teus mandamentos. Que essa palavra, Senhor, esteja em nosso coração, em nossa mente e em nossa boca, e que nós possamos estar testemunhando, vivendo uma vida, Senhor, de esperança, Senhor, contigo, Senhor, aonde quer que nós adentrarmos, aonde quer que nós estejamos, Senhor. Também pedimos, Senhor, pela Camila, pela Munei e sua família, e pelas mamães, Senhor Jesus, que aqui hoje comemora o Dia das Mães, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, essa importante membro da família. Abençoa as mamães, abençoa todas elas e a tua igreja, Senhor. Crendo em ti, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estenda sua mão aí na sua casa e receba a bênção de Deus. Que o grande e infinito amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, em nome de Jesus. Amém. Que todos tenham um bom dia. Graças a Deus, em nome de Jesus. Amém.